Minha cabeça tá ficando de velho. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Hoje daremos continuidade ao livro dos médiuns. Vamos ler o Evangelho, fazer a nossa prece e iniciar o nosso estudo. Capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita. O óbolo da viúva. Estando Jesus sentado em frente ao gasofilácio, observava de que maneira o povo ali ofertava dinheiro e viu que muitos ricos o ofertavam com abundância. Viu também uma pobre viúva que tem que dar a chave para ela. Viu também uma pobre viúva que ali deixou somente 2 pequenas moedas que valiam 1/4 de um as. Jesus então, chamando seus discípulos, falou: Em verdade vos digo que essa pobre viúva deu mais que todos aqueles que colocaram a sua oferta num gasofilácio. Porque todos os outros deram do que tinham, em abundância. Ela, porém, ofertou do que lhe era necessário. Deu mesmo tudo o que tinha, tudo o que lhe restava. Obrigado. Para viver. Marcos 12 e Lucas 21. Então vamos fazer a nossa prece. Agradecemos a Jesus, a Deus, por estarmos aqui, nesta casa de amor, reunidos para estudar o Teu Evangelho, Senhor, as obras espíritas e hoje o livro dos médiuns. Obrigado por tudo, por esta casa, pela vida. E assim, unidos em torno do Teu nome, Jesus, encarnados e desencarnados, pedimos a Tua permissão e a permissão de Deus para que possamos iniciar os estudos desta manhã, rogando ainda a inspiração e a proteção. Por isso evocamos ao altivo, os espíritos guias da nossa casa, o nosso Allan Kardec, o nosso Leon Denis e o meu grande e único amor, para que em nome desse amor possamos então iniciar os estudos desta manhã, Senhor. Graças a Deus. E assim seja. Então vamos lá. Nós paramos no item 171, não foi? Capítulo 14 do Livro dos Médiuns. E a gente vem falando da mediunidade. No item... Vimos o que são os médiuns sensitivos ou impressionáveis, na 164, porque essa mediunidade, ela na verdade, ela é um pré-requisito de todas as outras, e ela sendo desenvolvida, a gente identifica o espírito pela vibração. Vimos que é um médium auditivo, aqueles que escutam o espírito. Vimos os médiuns falantes, aqueles que o espírito pega a garganta do médium e fala através dele. Vimos os médiuns videntes, são os médiuns que conseguem ver os espíritos
E ele continua aqui na 171 falando dos médiuns videntes. Vimos que há uma diferença entre vidência, clarividência, dupla vista. E hoje aqui na 171 a gente vai terminar esses itens sobre evidência. A faculdade de ver os espíritos pode, sem dúvida, desenvolver-se, mas esta é uma das que convém aguardar o desenvolvimento natural, sem provocá-lo. Senão, se quiser expor-se a ser o joguete de sua imaginação. Quando o germe de uma faculdade existe, ela se manifesta por si mesma. Em princípio, é preciso contentar-se com as que Deus nos concedeu, sem procurar o impossível. Pois então, querendo possuir muito, arrisca-se a perder o que se tem. Então, se você tem essa faculdade em germe, ela pode se desenvolver, mas você tem que ter em germe. Agora, parece que ele está dizendo que é a única, porque nas outras ele não disse que a gente vai desenvolver. Você só desenvolve aquilo que você tem. Então você traz de outras vidas, erradicada no organismo, as faculdades mediúnicas. Aqui, olha, vamos repetir aqui, ó. A faculdade de ver os espíritos pode, sem dúvida, desenvolver-se. Você pode, a única, nas outras ele não disse que você pode desenvolver. Você pode desenvolver-se. Mas esta é uma das que convém aguardar o desenvolvimento natural, sem provocá-lo, se não quiser se expor ao ser joguete da imaginação. Porque senão a gente vai começar, quero ver, daqui a pouco você vai plasmar e vai ver o que não existe. Quando o germe de uma faculdade existe, ela se manifesta por si mesmo. Então tem que ter germe. Eu nunca vi espírito, não acredito que eu vou ver. Né? Nem aparição. Muito raramente em sonho. Raro, da minha existência dá para contar. E muito passageiro. Uma coisa de segundos. Então não adianta que não tenha essa faculdade. Né? Em princípio, é preciso contentar-se com o que Deus nos concedeu. Né? Claro, se você tem a faculdade de ver, é ótimo. Não adianta você querer ficar forçando o que não tem. Sem procurar o impossível. Pois então, querendo possuir muito, arrisca perder-se o que tem. Ah, então eu quero ouvir o espírito, eu quero ver, Aguarda. Se tiver que acontecer, os espíritos tiverem que te ajudar, né? Fala. Olha, vamos ver. Vamos imaginar que o Francisco de Assis reencarnasse agora. Ele foi mal, o Francisco de Assis? Não. Uhum. Um espírito elevado, luminoso, um espírito superior, não é? Ele vai trazer a faculdade com ele. Segundo o André Luiz, você desenvolve ela ao longo dos milênios, pela ação contínua no bem ou pela ação contínua no mal. Então você, quando vê a Dona Ivone com a faculdade bastante ostensiva, foi aquele choque dos suicídios, né? Eu chamei de choque anímico, aquilo provocou nela um choque que ela provocou no perispírito, a faculdade de ver, de ouvir, de sair do corpo com facilidade. Tem também, a gente sabe que o espírito que ele tem uma dívida grande com a sociedade, ele vai reencarnar, o guia pode dizer para ele, vem cá, você não quer lá ajudar agora com a cura nas pessoas? Você não quer ser médio de cura? Para aliviar aí essa tua dívida que você tem?
Você vem. Pode ser implantada, tem suplementos. O médico que está trabalhando na cura constantemente, eles colocam luvas em você. O médium que está constantemente falando, pode colocar um aparelho na garganta para ajudar uma afanação. O altivo falou que os espíritos colocaram nele uma garganta fluídica. Ele estava sempre falando, dando mensagem. Então tem muita coisa. A gente vai estudando aqui o que Kardec trouxe, é uma base, é a base de tudo, mas nem tudo a gente sabe. Porque O que foi que aconteceu comigo? Às vezes a gente sabe, às vezes não sabe. porque assim, eu vejo muitas pessoas assim, em negação com isso, né? Com esse negócio de espiritualidade, tanto de som, todos os sentidos. E eu nunca tive essa negação. Nunca. Para mim sempre foi uma coisa tão natural e Então, é natural. nunca Você achei que era um castigo ou achei que eu fui uma pessoa ruim. Eu achei que eu acho que eu tenho que fazer. Então, mas não é que não significa que você seja ruim agora. Você desenvolveu isso ao longo dos milênios. Você já pode ter andado pelo caminho do mal. O que muito provavelmente aconteceu com todos nós. Com as guerras, com os conflitos. A gente está numa época agora, mas olha para 200 anos atrás, como é que era o mundo. E olha para a Idade Média. Então era complicado a relação humana, era muito conflito, muita maldade, muita guerra, muita violência. Olha na época do Cristo como era, extremamente violento. Então vamos lá. Quando dissemos que os fatos de aparições espontâneas são frequentes, não queríamos dizer que eles são muito comuns. Quanto aos médios videntes, propriamente ditos, eles são ainda mais raros. E há ainda muito que desconfiar daqueles que pretendem gozar desta faculdade. Então a mediunidade da vidência não é comum. Como a gente está vendo, não é comum. É prudente não lhes dar crédito a não ser diante de provas positivas. Sequer falamos daqueles que se enganam na ridícula ilusão dos espíritos glóbulos que descrevemos no item 108, mas daqueles que creem ver os espíritos de uma maneira racional. O espírito glóbulo é que tem uma marca na vista, lembra? E a pessoa acha que está vendo espírito e não é isso. E não é espírito. É um problema físico. Algumas pessoas podem, sem dúvida, enganar-se de boa fé. Outras, porém, também podem simular esta faculdade por amor próprio ou por interesse. Neste caso, principalmente, é preciso levar em conta o caráter, a moralidade e a sinceridade habitual. Mas é sobretudo nas particularidades que se pode encontrar a verificação mais segura, pois há aquelas que não podem deixar dúvida, como, por exemplo, a exatidão do retrato de espíritos que o médium jamais conheceu vivos. O fato seguinte pertence a esta categoria. Então, ele vai contar aqui o caso da senhora viúva. Tem gente que diz que vê e não vê, tem gente que engana. Porque é realmente um charlatão. Ou amor próprio. Eu estou aqui, vem alguém falar comigo, o espírito está me dizendo isso, o espírito não está me dizendo nada. Eu estou vendo um espírito, eu não estou vendo nada. Então você tem que ver o caráter da pessoa. A quem você vai buscar. Agora, tem médium que chega e diz sobre o fulano que está aqui presente, e ele nunca viu o fulano. E você não tem dúvida. Uma vez, eu fui falar com um altivo, foi quando meu pai desencarnou,
acho que foi por volta em 89, 90, 1990. Ele estava atendendo e eu fui pedir notícias do meu pai. No dia de finados, ele atendia as pessoas. E ficava aquela ruma de gente lá esperando. Aí eu fui falar do meu pai. Aí vocês vejam só como é que é o médium. E eu não compreendia muito essas coisas de mediunidade. Estava estudando, estava no início, lá na casa espírita, não entendia. Eu falei, eu vim saber notícias do meu pai, queria saber como é que ele está. Aí ele disse assim, a sua mãe é viva? Eu disse, minha mãe é viva. Tem uma senhora aqui, e descreveu toda a senhora. Ela que veio trazer notícias do teu pai. E essa senhora era minha tia. Ele falou, ela parece muito com você. A família da minha mãe é muito parecida um com o outro. Você é minha tia, então. Ele, olha só, a idoneidade dele não deixa dúvida, não deixava dúvida. Se ele quisesse me enganar, vamos supor que ele não fosse uma pessoa correta. E eu perguntei, eu quero saber do meu pai. Ele podia dizer, não, teu pai está bem. Teu pai não está bem? Ele ia falar do teu pai, do meu pai. Mas ele não falou do meu pai. Falou da minha tia. Aí falou assim, ela que está trazendo notícias. Ela que está dizendo aqui do seu pai. E falou lá, aí deu a notícia. Interessante, né? Então esses médios, quando vê alguma pessoa que já morreu e descreve a pessoa que ele nunca viu, como, por exemplo, no caso em que a pessoa foi falar com um altivo e ele falou para ela, poxa, eu estou gostando de ver a sua mãe, ela está bem mesmo, hein? Está bem, parabéns, ela está muito bem. Melhorou muito. Aí ela, altivo, mamãe morreu. Então o espírito estava do lado da filha, a filha, ele não sabia que a mãe tinha morrido, ele estava vendo a mãe do lado dela, ele pensou que estava viva. Mas ele não tem como você dizer que ele está enganando, não é? Ele nem esperou, tua mãe está tudo bem. Ela, eu queria saber a notícia da minha mãe. Ele não sabia que ela tinha morrido. Aí ele vai contar um caso aqui, ó. Vocês já tomaram café? Hã? Vê lá, o café para eles. Vai lá que ela vai dar o café para vocês. Não, vai lá, já está preparado. Vão lá. Vai lá que ela vai dar para vocês. Vai lá, você também, Dayana. Vai lá. Vai lá. Ela vai te dar. Vai lá. Vocês desculpem em casa. Uma senhora viúva, cujo marido comunica-se frequentemente com ela, achava-se um dia com um médium vidente, que não a conhecia, como também não conhecia sua família. O médium lhe disse, veja um espírito perto da senhora. Ah, respondeu ela, é sem dúvida meu marido, que quase nunca me deixa. Não, respondeu o médium, é uma mulher de certa idade. Ela usa uma faixa branca na fronte. Olha só. Como que quando o outro, bem parecido com esse caso aqui, que eu falei do altivo, né? Eu quero saber do meu pai, não, mas eu vejo uma mulher muito parecida com você. Sua mãe é viva? Olha só, a senhora não conhecia o médium não conhecia a senhora, e ele viu, estou vendo um espírito do seu lado. Ah, deve ser meu marido, que quase nunca me larga. Não, é uma senhora. E ela tem uma faixa branca na cabeça. Ele identificou o espírito. E ele não foi no pensamento da moça, da senhora, né?
Por esta particularidade e por outros detalhes descritivos, a senhora reconheceu a sua avó, sem se confundir, e em quem, naquele momento, ela não pensava absolutamente. É mais um detalhe. A senhora não pensava na avó, eu penso na Lurdinha o tempo todo. Aí o médium chega para mim e diz: ó, tô vendo um espírito do seu lado. Aí eu vou digo: ah, deve ser a Lurdinha, que está sempre perto de mim. Não, não é ela não. É um homem. Aí descreve o homem, aí descreve meu pai. Eu vou dizer: ah, então é meu pai. Eu não estava nem pensando no meu pai. Se o médium tivesse querido simular a faculdade, seria fácil para ele convergir para o pensamento da senhora, enquanto que, em vez do marido, com quem ela estava preocupada, ele vê uma mulher com esta particularidade de penteado, com a qual nem poderia imaginar. Este fato prova uma outra coisa, é que a visão do médium não era um reflexo de qualquer pensamento estranho. Tudo que eu estou dizendo aqui. Né? O médium não leu o pensamento de ninguém, ele não leu o pensamento da senhora, o altivo não leu o meu pensamento, porque o meu pensamento era outro, não leu. E também nós não induzimos o médium a dar a resposta que a gente queria. Porque eu podia dizer, como eu disse, eu quis saber aqui do meu pai e tal. Eu não induzi, porque ele não falou do meu pai. Ele falou do espírito que estava ali e o espírito que veio trazer notícia. Estão entendendo? Aí você diz assim: esse é médium mesmo, médium sincero, médium honesto, ele está vendo o espírito sim. Alguma dúvida? Entendeu? Chegou agora, vai entender daqui a pouco. Vamos para o médium sonâmbulos. O que é o sonâmbulo? Sonoambulária, o que anda dormindo. O que ele diz aqui? O sonambulismo pode ser considerado como uma variedade da faculdade medianímica. Ou melhor dizendo, são duas ordens de fenômenos que se encontram com muita frequência reunidas. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. É sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe fora do limite dos sentidos o que ele expressa. O que ele expressa áureo em si mesmo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que no estado normal. Seus conhecimentos mais extensos, porque sua alma está livre. Numa palavra, ele vive por antecipação a vida dos espíritos. O médium, ao contrário, vocês entenderam o que eu li aqui? Acho que não, né? Vou explicar. O médium, ao contrário, é um instrumento de uma inteligência estranha. Ele é passivo. E o que ele diz não vem absolutamente dele. Em resumo, o sonâmbulo exprime seu próprio pensamento, o médium exprime um pensamento de outro. Mas o espírito que se comunica com um médium comum pode muito bem fazê-lo com o sonâmbulo. Muitas vezes até o estado de emancipação da alma durante o sonambulismo torna esta comunicação mais fácil. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão quanto os médios videntes. Eles podem conversar com eles e nos transmitir seu pensamento, o que eles dizem fora do círculo dos seus conhecimentos pessoais, e é muitas vezes sugerido por outros espíritos. Eis o exemplo notável em que a dupla ação do espírito e do sonâmbulo e do espírito estranho se revela da maneira menos equívoca. Vocês não entenderam, né? Então vamos lá.
É fácil de entender, é só prestar atenção. Eu prestei atenção, mas eu já li 800 vezes. Então vamos lá. O que é o sonâmbulo? O sonâmbulo é o que anda dormindo. O corpo dorme e ele sai andando. Como que ele sai andando com o corpo dormindo? O espírito se emancipa e ele conduz o corpo como se fosse uma marionete. Entendeu? Então, se eu sou médium sonâmbulo, eu vou andar com o olho fechado, eu saio do corpo, eu espírito, e vou conduzindo meu corpo. Isso é um processo meu, anímico, da alma. Isso não é mediunidade. Foi isso que ele falou no início. Então eu falo, eu vejo os espíritos e eu falo com os espíritos. Então dormindo eu vou descrever, olha, sua voz está aqui do seu lado. Ela está me dizendo isso, isso, isso. Ela é assim, descrevo todinha a sua avó. Aí você vai dizer, é a minha avó mesmo. Como é que o Newton sabe se ele nunca viu a minha avó? Então o sonâmbulo conversa com os espíritos. Conversa. É mediunidade? Não. Não é mediunidade, porque a faculdade está nele. É igual o médium curador. O fluido está no médium, então é anímico. Mas vou falar do médium curador lá na frente. E quando que o sonâmbulo é médium? Médium significa que ele está sendo um instrumento de algum espírito. Ele é intermediário. Isso que caracteriza a mediunidade. Eu estou vendo vocês dois sentados aí. Você com essa camisa horrorosa, que só tem essa aí. Nunca vi, o cara vem um mês inteiro com a camisa do Flamengo. Aí eu estou vendo aqui, ele não lava roupa não? Você não lava a roupa dele não? A mesma camisa, todo dia. Pois é. Aí, olha, eu tô vendo aqui os dois. Eu que estou vendo. Tem espírito me mostrando vocês? Não, são meus olhos. Então isso é meu. Agora, quando eu vejo o mundo espiritual, eu vejo com os olhos da alma. Então, se eu estou vendo sem nenhum espírito acionar a minha visão, é anímico, é a clarividência, que nós falamos semana passada, é anímico. Mas se o espírito aciona para eu ver, é a vidência, aí é mediúnico. Mesmo o princípio do sonambulismo. O sonambulismo, ele é anímico. A gente vai ver, ele pode ser natural ou provocado. Naturalmente eu entro no estado sonambúlico, ou provocado, através do magnetismo, dando passe, eu vou adormecendo, e eu entro no estado sonambúlico. Entendeu? Agora, quando ele conversa com o espírito, o espírito está mandando eu dizer isso para você. A tua avó tem, eu não falei, tua avó tem um recado para você. Quando eu disse isso, a tua avó tem um recado, eu já estou ouvindo o que a avó está dizendo para mim. Já caracterizou o quê? A ação de um espírito. Então passou a ser mediúnico. Não é mais anímico. O processo foi anímico, mas depois passou a ser mediúnico, quando tem a interferência do espírito, de um outro espírito. Entenderam? Tem um livro, eu não sei se o título é um livro que fala de um médium sonambúlico chamado Edgar Cayce. Já ouviram falar em Edgar Cayce? Coloca no Google que vocês vão ver Edgar Cayce. Ele era um homem simples do campo, trabalhava com a enxada, cultivando a terra. Era de origem evangélica, os pais deles eram de origem evangélica. E ele era um médium sonambúlico. Ele entrava em estado sonambúlico, ele via a doença das pessoas, ele curava. O espírito, quando ele ouvia o espírito dar o remédio, ele mandava dar o remédio. Aí caracteriza a mediunidade. Ele foi tão famoso lá nos Estados Unidos, ficou tão famoso, que mandaram fazer um hospital, fizeram um hospital para ele atender as pessoas. E um detalhe, o sonambúlico, quando ele volta para o corpo, ele não lembra de nada. Ele não lembra de nada, ele não lembra. Ele se refere ao corpo físico como uma terceira pessoa.
Ele não diz assim, ó, eu estou te dizendo isso. Não, ele refere ao corpo, ele vai fazer isso. O corpo, ele se refere ao corpo como uma terceira pessoa. Porque ele não é o corpo, ele usa o corpo. Como eu estou usando aqui o lápis, como instrumento para escrever. Então, você em casa, às vezes você tem a criança sonambúlica, ela senta, ou o parente senta na cama, conversa com os espíritos, às vezes conversa com você, fala algumas coisas que você não entende, deita e vai dormir. Você já viu isso em casa? Então, esse é o sonambulismo. Fala, o vascaíno. Meu irmão quando era mais novo, se a gente não trancasse a porta e tirasse a chave, ele pegava, abria e ia pra rua. Uma vez a gente pegou quase na rua, do nada. E ele não lembrava. A gente trazia ele, no outro dia ele não lembrava de nada. É isso aí. Hoje em dia ele não faz mais isso. Quem? Seu pai? Teu irmão? Pois é, vai embora. Vamos ver aqui se ele pode ir para a rua e morrer ou não. Vamos ver isso aqui. Mas entenderam agora o que eu li ali? Então vamos lá. Um de nossos amigos tinha como sonâmbulo um jovem de 14 a 15 anos, de uma inteligência bem comum, e deu uma instrução extremamente limitada. Entretanto, no estado sonambúlico, deu prova de uma lucidez extraordinária e de uma grande perspicácia. Ele era excelente, principalmente no tratamento das doenças, e fez um grande número de curas impossíveis. Um dia, quando dava uma consulta a um doente, cujo mal descreveu com perfeita exatidão, disse, né? Não basta, disseram-lhe, tratar-se agora de indicar o remédio. Ele responde, não posso, respondeu, meu anjo doutor não está aqui. O que entendeis por vosso anjo doutor? O que me dita os remédios. Não sois vós, portanto, que vedes os remédios? Oh, não, pois digo que é meu anjo doutor quem os dita para mim. Olha aí. Entendeu? Ele via a doença, o garoto, de uma inteligência limitada. Mas no estado sonambúlico era de uma lucidez imensa. Por quê? Porque ele ativa os arquivos da alma. Assim como nós não somos, nós não temos apenas o conhecimento desta vida. Você é bem mais nova, então eu já tenho mais experiência do que você. Vivi um pouco mais. Então nessa vida eu tenho um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de experiência. Você está começando a vida. Ou de uma criança, vamos pegar a criança que saiu daqui agora, tomaram café, deu café para ele. Elas implicam com ela, não adianta. Está vendo que... aí, em casa, quem está nos ouvindo, tem a obra social aqui. Aí tem uma que sempre chega atrasada. Mas, tadinha, ela é lesada da cabeça. Então você tem que dar um desconto. Ela chega com difícil, mas toda semana aí vai deixar a menina sem café. Você viu como ela está meio emburrada aqui? Ela sentou aqui na frente me pedindo café. Isso que ela queria. Ela queria que eu levantasse daqui e fosse lá. Mas tudo bem, se resolveu. Tem que ter outro por fora para ver isso. Deu iogurte do menino? Depois dá o iogurte deles. Então, aí vamos pegar a criança que estava aqui. Eu tenho, todos nós temos mais experiência do que aquela criança. Tem 3 aninhos. O Yuri é uma criança. Nós temos muito mais conhecimento do que ele nessa vida. Agora, o Yuri, se ele fosse um médium sonambúlico, ele podia falar de medicina, ele podia falar de engenharia, se ele tivesse tido essa experiência na engenharia e na medicina. Porque ele não é essa criança de 3 anos. Ele está num corpo infantil, mas ele é um espírito imortal, com muitas vidas, com muitas experiências.
Então é isso que ele está dizendo aqui. O garoto tinha entre 14 e 15 anos. Tinha uma inteligência limitada, um conhecimento limitado. Mas como sonâmbulo, ele apresentava conceitos que surpreendiam a todos. E o detalhe, aí que caracteriza a mediunidade. Até aí é ele que está vendo. É quando tudo bem, a doença é essa. Não adianta. Qual é o remédio? Eu não sei qual é o remédio. Quem medita aqui é o médico. O médico não está aqui, fala. Um exemplo que a gente pode citar, porque tem faculdade, tem gente que já, por exemplo, eu tenho uma facilidade muito para fisioterapia. Eu não tenho a faculdade, mas eu, tipo assim, você fica machucado. Eu já sei mais ou menos o remédio, essas coisas. Isso acontece também muito com a criança. Que ela já vem da alma com dom, só que quando a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo. Aí a gente já vai para o caminho certo. É isso aí. As aptidões que a gente traz. Entendeu agora o que é o sonambulismo, o que é o médium sonambúlico? Esse exemplo que ele colocou. Assim, neste sonâmbulo, a ação de ver o mal era do seu próprio espírito. Então é anímico. Que para isso não necessitava de assistência alguma. Mas a indicação dos remédios lhe era dada por um outro. Este outro, não estando presente, ele nada podia dizer. Sozinho ele era apenas sonâmbulo, assistido por quem? Por aquele a quem chamava de seu anjo doutor, ele era sonâmbulo médium. Ficou bem claro agora? 174. A lucidez sonambúlica é uma faculdade que pertence ao organismo e que é inteiramente independente da elevação, do adiantamento e até do estado moral do sensitivo. O sonâmbulo pode, portanto, ser muito lúcido e ser incapaz de resolver certas questões se seu espírito for pouco adiantado. O que fala por si mesmo pode, portanto, dizer coisas boas ou más, justas ou falsas, utilizando-se de mais ou menos delicadeza e escrúpulos nos seus procedimentos, conforme o grau de elevação ou de inferioridade do seu próprio espírito. Então, que a assistência de um espírito estranho pode suprir sua insuficiência. Mas um sonâmbulo pode ser assistido por um espírito mentiroso, leviano, ou mesmo mau, tanto quanto os médios. E aí, sobretudo, que as qualidades morais têm uma grande influência para atrair os bons espíritos. Ver no livro dos Espíritos do Sonambulismo. Né? Entenderam agora? Ficou tudo bem claro, né? Então, a faculdade independe de questões morais, independe de questões intelectuais, independe. É uma faculdade. É igual a faculdade de incorporar, de ver espírito, de ouvir. Não tem nada a ver com a questão moral ou com a questão como ele disse aqui, de inteligência, ser adiantado. Ele pode ser superior, ele pode ser inferior, enfim. A questão moral vai ajudá-lo na assistência. Ele atrair para junto deles espíritos bondosos por causa da sua moralidade elevada. Ele também pode atrair espírito mentiroso. Pode atrair pela faculdade dele. Porque ele não tem elevação moral, ele também não se preocupa com a verdade. Quem que vai andar com ele? Como qualquer outra faculdade mediúnica. Ficou bem claro? A gente tem que ter cuidado o tempo todo, até na casa espírita, até aqui dentro. Você tem que estar vigilante, você tem que estar em oração.
Então você está numa sala de cura, você tem que estar vigilante, você tem que estar atento. Tem muitos espíritos aqui sendo socorridos. Aí você pode abrir brecha e o espírito desse sofredor, você dá passividade a ele, ele vem dar uma comunicação e ele dizer que é outro espírito. Ué, como é que pode? A casa é segura, a gente está orando, como é que o fulano, como é que os guias deixaram que o fulano me enganasse ou tentasse me enganar? Aprendizado para todos. É que o fulano não está atento. Nós é que temos que estar. A direção da casa tem que estar atenta. Depende. Se eu tiver experiência, eu vou analisar. Esse espírito não é fulano. Eu vou sentir a vibração, se eu conhecer o espírito. Eu não senti a vibração desse espírito aqui agora. Como já aconteceu aqui várias vezes. Não é o fulano. Ele não falaria assim. Agora, se eu não tenho uma experiência, eu posso ser enganado. Se eu não tenho uma atenção, eu posso ser enganado. Agora, o médium que dá comunicação, se ele é um médium que está sempre em oração, se ele é um médium que estuda, que é isso que dá experiência, a experiência vem através do estudo, da instrução, ele vai ser menos enganado possível. Porque, como disse ali na questão 236, nós não chegamos lá ainda. O melhor médium é aquele que menos enganado é e que só tem assistência dos bons espíritos. Porque não existe médium perfeito. Você vai saber, você vai sentir pela vibração do espírito. É o altivo que está aqui porque eu estou sentindo que é ele, não é porque eu estou vendo que é ele. Eu estou sentindo que é ele. É a Lourdinha que está aqui porque eu estou sentindo que é ele. Que é ela. Um dia o espírito chegou, um médium, e disse, eu sou aqui, a Lourdinha falou. Eu tratei como se fosse. Mas eu sabia que não era, porque eu senti que não era. Entendeu? Eu não sentia a vibração dela. Eu não sentia aquelas palavras não eram dela. Bom ou mal? Sofredor. Fala no microfone. E teve uma certa vez que na psicografia mesmo veio esse espírito tipo, eu sou fulano, mas eu sabia que não era. Eu identifiquei, falei, não pode, porque eu sei a sintonia desse espírito, eu consigo perceber, mas de qualquer forma eu fui e botei o papel para induzir ele o que ele queria. Só que eu vi que aquilo ali não tinha nada com nada. Mas a gente tem que ter atenção. O médium tem que ter atenção. O médium tem que estar em oração. O médium tem que estar bem. O médium tem que se recolher para fazer isso. Tem uma série de coisas. Então vamos lá. Médios curadores. A gente podia deixar para a semana que vem. Tem coisa dessa para falar do médico curador. Senão a gente vai parar aqui no meio. A gente já vai fazer 50 minutos de estudo. A gente continua o médico curador semana que vem. Tá? Então essa questão da mediunidade, ela tem que ser bem observada, bem estudada. A gente tem que ter muita atenção. Volto a dizer, lá na questão 236, a gente vai chegar lá, mas sempre a gente vai nela. Kardec pergunta, o que seria um médium perfeito? A resposta dos espíritos.
Perfeição. Ah, que pena. A perfeição não existe na Terra. A perfeição não existe na Terra. Diga bom médium, e já é muito, porque estes são raros. Olha. Diga bom médium, e já é muito, porque estes são raros. O melhor médium é aquele que menos enganado é. E que só, o melhor médium é aquele que só tem assistência dos bons espíritos e menos enganado é. Pode ver 236 do livro dos médiuns. Cheguei em casa, comentei com ele, porque eu fiquei assim, querendo saber qual foi o sentido e aonde, o porquê que ele tinha feito isso. Aí ele até falou, de repente isso acontece e você não tem que ficar se cobrando. Falei, não, tem que me cobrar. Só me desculpe, não é a 236 não, é a 226. Deixa eu ver aqui, a 226. Não, É a 226. 226, deixa eu achar 226 aqui. Para eu não dar aqui informação errada. Influência moral do médium. É o capítulo 20, questão 226. É 226, não é 236 não. 226, aí tem várias perguntas no item 226, não é questão. Item 226, questão número 9. Item 226, questão número 9. Ele está assim, qual seria o médium que se poderia chamar de perfeito? Resposta, perfeito. Que pena. Sabeis bem que a perfeição não existe na Terra. Sem isto não estarias nela. Dize, portanto, bom médium, e já é muito, pois eles são raros. O médium perfeito seria aquele sobre o qual os maus espíritos jamais teriam ousado fazer uma tentativa para enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido enganado menos frequentemente. Pronto, agora eu dei a resposta certinha. Então a gente tem que estar muito atento. Porque a gente é enrolado por encarnado, não tem encarnado que dá um golpe na gente? Não tem? Enrola. E é toda hora, eu com 60 anos de praia sou enrolado. Imagina os espíritos que você não está vendo. 226, item 226, questão número 9. Foi bom ler, né? É isso aí, gente. Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus, a Deus e rogando aos bons espíritos, agradecendo também aos guias da nossa casa, ao nosso patrono Ernesto Bozano, a Leon Denis, a Allan Kardec, e rogando para que sejamos o menos enganado possível. Nos ajude a estarmos atentos no trato com a mediunidade, no trato com o mundo invisível. Pedimos um amparo, pedimos a orientação, a inspiração dos bons espíritos, dos nossos guias espirituais, e nessa casa do nosso irmão altivo, para ser o menos enganado possível. Obrigado por estes esclarecimentos. Estamos caminhando e aprendendo a cada dia contigo, Jesus, e com esses bons espíritos, com o altivo, com Kardec, com todos os irmãos aqui presentes. Em nome de Deus e de Jesus, dos guias espirituais que dirigem a nossa casa, em nome de Allan Kardec e de Leon Denis, em nome do amor, do nosso amor, damos por encerrados os estudos da manhã de hoje em torno do Livro dos Médiuns. Que assim seja.